pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente acha a lei de formação de uma sequência numérica. Então a gente vai começar aqui por uma sequência bem simples, que é a sequência dos números pares positivos, tá? Então 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Lembrando que a gente geralmente utiliza essa notação para representar os termos de uma sequência, né? Então o que seria esse A com o índice 1, ou seja, né, com esse 1 aqui embaixo do A? A 1 indica o primeiro termo, que é o 2. A 2, segundo termo. A 3, terceiro termo. Então, o índice aqui embaixo está indicando qual é o termo da sequência que a gente está se referindo, tá? E aí, encontrar uma lei de formação é encontrar uma expressão que generaliza os termos, né? A gente vai chamar, então, um termo na posição n de enésimo termo, tá? Então, por exemplo, se o n for 1, primeiro termo. Se o n for 2, segundo termo. Mas eu quero uma expressão para um n sendo qualquer número natural diferente de zero, tá? Que daí vai me dar qualquer posição aqui da minha sequência. Então, como que a gente vai fazer isso? Para fazer a expressão genérica aqui em função de n, né, dependendo do n, a gente precisa tentar ver como que a gente pode escrever esses números dependendo desse índice aqui de baixo. Ah, como assim? Por exemplo, o 2. O 2, a gente vê facilmente que a gente pode escrever aqui em função do 1 como 2 vezes 1, né? O primeiro termo, que é 2, eu posso escrever como 2 vezes 1. Quem que é o A2, né, que é o segundo termo? Tá dando 4. O 4, ele não é 2 vezes 2. Tá vendo que aqui, ó, tá aparecendo esse mesmo índice que tá aqui embaixo. Quem que é o A3? O A3 tá dando quanto? 6. E o 6 a gente não pode escrever como 2 vezes 3? Da mesma forma, o A4, que é 8, 8 é 2 vezes 4. O quinto termo, que é 10, 10 eu posso escrever como 2 vezes 5 e assim por diante. Olha lá o que acontece. O sexto termo vai ser 2 vezes 6, que é 12. O sétimo termo, 2 vezes 7. Claro que o que vai acontecer com o oitavo termo? Ele vai ser 16, que é 2 vezes 8. Então, a gente está vendo, ó, que todos os termos, a gente sempre está escrevendo como 2 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa é o que está variando. E está variando como? Olha que legal. Ele está sendo, esse número aqui que a gente está colocando em preto, ele está sendo exatamente o índice que representa o termo em questão. Então, quando aqui eu quero saber o primeiro termo, eu multiplico por 1. Quando eu quero saber o segundo termo, eu estou multiplicando por 2. O terceiro termo, por 3. Então, se eu quero um termo genérico, ó, qual que seria a expressão para um termo na posição n, né? A n vai ser 2 vezes quem? A gente sempre está multiplicando exatamente por este índice. Então, como aqui o meu índice é o próprio n, vai ser 2 vezes n. Claro, pessoal, aqui o n está começando no 1, ó. N igual a 1, depois 2, 3, 4. Então, o n, como ele indica a posição, a gente está falando que n vai ser um número natural positivo, né? Ou seja, o n pertence aos naturais, só que a gente não vai incluir o zero. Lembrem-se, ó, o asterisco exclui o zero. Então, essa expressão, cada vez que eu substituir um n natural que não seja zero, ó, n igual a 1, eu vou ter o primeiro termo, 2 vezes 1. N igual a 2, o segundo termo, e assim por diante, tá? Então, essa é a expressão, ó, que nos dá os números pares positivos, né? Excluindo o zero, tá bom? Então, tá aqui uma lei de formação para essa sequência, tá? É a única maneira da gente escrever uma expressão que representa qualquer termo dessa sequência? Não. A gente também viu que é possível a gente escrever uma lei de formação recursiva, né? Como que fica a lei de formação recursiva? Na lei de formação recursiva, a gente vai escrever um termo dependendo de um ou mais termos anteriores, né? Então, outra forma da gente escrever essa expressão é pensando assim. Ah, bati o olho em qualquer termo,
eu sei que ele é formado a partir do anterior. O que a gente está fazendo de um termo para o outro aqui? A gente está sempre somando de 2 em 2, né? Então, como que eu descubro quem que é o sexto termo? Eu vou pegar o quinto termo e somar 2 unidades. Então, se eu sei o termo anterior, que no caso aqui seria 10, o que a gente faz? 10 mais 2, 12. Tem esse termo, quem que é o próximo? 12 mais 2, 14. Então, como a gente está vendo que um termo está dependendo do anterior, a gente pode escrever uma expressão em que um termo depende do anterior dele, do antecessor. Ou seja, um termo genérico aqui, um termo na posição N, ele vai depender de quem vem antes, né? O que a gente vai fazer com o termo que vem antes? Somar 2, né? Agora, quem que é o termo anterior do A7? O A6. Ó, o que eu fiz com o 7? Tiro uma unidade. Quem que é o termo anterior do A6? O A5. Ó, eu tiro uma unidade. Então, quem que é o termo anterior quando aqui é N? Eu vou tirar uma unidade do N. Eu vou fazer N menos 1. Então, ó, eu vou pegar o termo anterior desse daqui e vou somar 2 unidades. Ó, quem que é esse AN menos 1? É o termo que vem antes, o antecessor de AN. Então, a gente pode escrever com essa expressão. Só que tem um detalhe nessa expressão, né? Para eu descobrir todos os termos da sequência, o que vai acontecer? Como qualquer termo está dependendo do anterior, o primeiro termo, ele não tem um termo anterior. Então, essa expressão, ela não vale para A1, ela não vale para N igual a 1. Por quê? Porque se eu substituir aqui N igual a 1, ó, A1 seria A1 menos 1, 0. A0 não tem o termo A0, né? A gente não tem o termo 0, a gente começa no termo igual a 1. Então, como essa expressão não vale para o A1, o que a gente faz? A gente tem que dar essa informação. Então, a gente vai falar, ó, essa daqui é uma sequência que tem a lei de formação recursiva AN igual a N menos 1 mais 2, com A1 igual a 2. A gente dá o primeiro termo porque ele não tem termo anterior, tá? E quem que vai ser o N? E N, ele vai ser igual a 1? Não, porque eu já tenho A1, tá? Então, a gente vai substituir o N a partir do 2. A partir do segundo termo, tendo o primeiro, eu vou encontrar todos os termos dessa sequência. Então, N tem que ser maior ou igual a 2. Claro, né? Ele é um número natural maior ou igual que 2. Ou então a gente escreve N é um número inteiro maior ou igual a 2. Tudo bem? Então, estão aqui as duas maneiras da gente escrever uma lei de formação para essa sequência aqui, ok? Bem, pessoal, então agora a gente vai fazer um outro exemplo, que é uma sequência muito parecida com a que a gente viu anteriormente, né? Que a gente viu essas duas possíveis expressões, né? Lei de formação para representá-lo. Só que o que está mudando? Muda o meu primeiro termo, ó. Eu acrescento o 0. Então, ele passa a ser meu primeiro termo e todos esses daqui vão um termo para frente, tá? E agora, para escrever uma lei de formação para essa sequência, embora ela seja muito parecida com essa daqui, vai mudar algumas questões aqui, certo? O que vai mudar? Então, lembrem-se o seguinte, ó. Esse daqui é o meu primeiro termo. Esse daqui é o meu segundo, o terceiro e assim por diante, né? Então, o que a gente sabe aqui, ó? Que o A1, ele é quem? Ele é 2 vezes 0. O A2 continua sendo aquelas mesmas expressões que a gente viu antes. Ele vai ser 2 vezes 1. O A3, ele vai ser 2 vezes 2. O A4, 2 vezes 3. E assim por diante, né? O A5, 2 vezes 4. E assim se vai, ok? Então, claro, né? O A6 vai ser 2 vezes 5. O A7, 2 vezes 6. E assim por diante. Mas eu quero uma expressão para a N, que é numa posição N qualquer. Então, aqui, ó, cuidado. A gente percebe que em todas as sequências sempre vai ser o quê? 2 vezes alguma coisa. Esse alguma coisa, ó, é o que tá variando, é o que tá mudando. O 2 tá fixo, então eu vou manter o 2 aqui. Mas agora eu quero escrever esses termos dependendo dessa posição.
Então, como é que eu consigo escrever esse zero? Dependendo do 1 aqui, ó. Quando o n for 1, vai ter que dar zero. Quando o n for 2, esse termo aqui vai ter que ser 1. Ó, qual que é a relação deste termo com este? Né? Então, a gente vê que o n aqui, ó, que é esse índice, ele é sempre o quê? Uma unidade a mais que essa. Ou ainda, né, como eu quero escrever esse em função do n, o que acontece com o zero? Aqui é 1 menos 1. Quem que é o 1? 2 menos 1. O 2, 3 menos 1. O 3, 4 menos 1. Ou seja, quem que é o número que vai aparecer aqui, ó? É esse termo aqui de baixo, subtraído de uma unidade. Então, vai ser quanto? 2 vezes n menos 1. Olha lá, ó. Quem que é o A1? Quando eu substituo n por 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, 0. 2 vezes 0, que é o que eu quero. Tá? Então, o que que muda? Aqui eu tinha 2 vezes n. Porque quando o A1, quando o n é 1, eu tinha 2 vezes 1. Eu tinha 2 vezes esse próprio termo. Agora, eu tenho 2 vezes esse termo com uma unidade a menos, tá bom? E aí, ou eu dou a resposta sim, né? Com o n começando no 1, então ele é um número natural que não é zero. Ou a gente pode fazer a distributiva, ó, é a mesma coisa. Lembrem-se que esse 2 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, né? Então, pela distributiva, 2 multiplica n, 2n. 2 multiplica menos 1, ó, mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Então, na verdade, tanto faz escrever isto ou isto, tá? É a mesma coisa, tá? Só que muda um pouquinho a expressão, estão vendo? Ok? Então, ficaria assim a nossa lei de formação geral, né? Dependendo só do n. Agora, se a gente quiser escrever na forma recursiva, o que que vai mudar? Aqui, da mesma forma, ó, todo termo, ele tá dependendo sempre do anterior. E a gente tá fazendo o quê? Cada termo eu pego o anterior e somo 2 unidades. Então, essa expressão vai ficar idêntica, ó. Um termo qualquer vai ser o anterior, que é a n menos 1, ó, eu tiro uma unidade, né? E somo 2. Só que qual que é a diferença? Eu não posso usar essa fórmula pro A1. Por quê? Porque o A1 não tem termo anterior, né? Se eu substituir o n por 1, vai dar 0. Quem que é 0? Termo 0? Não tem. Começa no 1. Então, o que que a gente faz? A gente vai ter que dar o primeiro termo. O que muda é que aqui o primeiro termo começa no 0. Aqui o primeiro termo começava no 2. Então, com A1 igual a 0. Tudo bem? Ou seja, o meu n, se eu já dei o A1, o n vai ter que ser um número maior ou igual a 2, ele vai começar do 2, né? Ele é um número natural ou um número inteiro maior ou igual que 2. Então, a gente vai jogar essa fórmula a partir do n igual a 2, né? Então, com A1, eu acho o segundo termo, basta somar 2. Aí eu tendo o A2, eu acho A3 e assim por diante. Sempre somando de 2 em 2, ok? Tranquilo? Bem, pessoal, então aqui a gente viu duas maneiras diferentes de escrever lei de formação para cada uma dessas sequências, né? Dependendo só do n ou dependendo de um termo anterior, que a gente fala que é a lei de formação recursiva, né? Nessa situação agora, a gente vai ver como que escreve a lei de formação para uma sequência que está representando o quê? Todos os números ímpares naturais, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vejam só. A lei de formação recursiva, ela acaba sendo muito mais fácil, porque a gente bate o olho e já identifica de cara que de um termo para o outro, a gente está somando sempre 2 unidades, né? Então, basta a gente olhar para o termo anterior e somar 2. Ou seja, cada termo depende de um termo anterior. Então, na forma de lei de formação recursiva, vai ficar super simples, né? O que a gente vai fazer? Um termo na posição n vai ser igual ao termo na posição anterior. Então, lembrando que a posição anterior vai ser o quê? N menos 1. Não, se eu falo aqui, se aqui for o quinto termo,
Então, o anterior tem que ser o 4. Eu vou pegar o 5 menos 1, né? O N, esse mesmo índice, menos 1, tá? Então, eu sempre vou pegar um termo anterior e somar 2 unidades. Exatamente como a gente fazia aqui com os números pares. A gente também faz isso para os números ímpares, certo? Só que qual que é a diferença? A gente vai ter que dar novamente o primeiro termo e o que vai mudar é realmente o primeiro termo, né? Quem que é o primeiro termo da sequência? O A1, nesse caso, começa no 1. Ou seja, quem que pode ser o N? Eu posso jogar N igual a 1? Não, porque não tem o termo anterior. Se eu jogar N igual a 1, aqui vai dar a 0 e não tem o termo a 0. Então, por isso que eu já dou quem que é o A1. Ou seja, se eu já dei quem que é o primeiro termo, eu vou achar a partir do segundo termo. Ou seja, do N igual a 2. Então, quem que vai ser o N? Qualquer número natural. Ó, N pertence aos naturais. Só que ele tem que ser maior ou igual a 2, tá? Ah, podia substituir aqui por inteiro? Também, né? Ó, qualquer número inteiro maior ou igual a 2, ok? Então, essa é a lei de formação recursiva. Agora, como é que ficaria a lei de formação não recursiva, né? Não pensando ali nos termos anteriores, escrevendo direto em função de N. Olha, gente, tem um jeito que é mais fácil, que é o seguinte, a gente já viu como que faz com os pares, né? Tanto começando aqui com o 0 ou sem o 0, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para uma sequência que a gente já sabe como escrever e ver termo a termo o que a gente está mudando para criar aqui os números ímpares. Como assim, professora? Por exemplo, ó, se eu olhar para essa sequência aqui de cima, em que eu sei que o termo que está na posição N é 2 vezes N, então meu A1 é 2 vezes 1, o A2, 2 vezes 2 e assim por diante, certo? Ó, 2N. O que a gente está fazendo com essa sequência para virar de baixo? A gente está pegando cada termo dessa sequência e fazendo o quê? Para o 2 virar 1, para o 4 virar 3, para o 6 virar 5, 7, 9, 11 e assim por diante. O que a gente está fazendo com cada um desses termos? Ó? A gente está tirando uma unidade. Ó, eu estou pegando 2, subtraindo 1. Tiro 1, dá 1. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5. 8 menos 1, 7. Então, se eu pegar um termo numa posição qualquer, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou pegando esse resultado, que é 2N, e subtraindo uma unidade. Ou seja, quem que vai ser o meu AN nesse caso? Ó? Vai ser o 2N, que dava os pares, menos 1. Com N sendo o quê? Qualquer número natural positivo, né? A gente não começa no N igual a 0, começa no N igual a 1. Por isso que a gente tira o 0, certo? Então, olha só, eu olhei para isso daqui e vi o que eu estou fazendo com cada termo. Eu estou tirando uma unidade para dar essa sequência. Então, eu vou pegar meu termo geral e tirar uma unidade, menos 1. Vamos testar se dá certo? Olha só, quem que seria o primeiro termo? O A1. 2 vezes, ó, no lugar do N, eu vou substituir por 1. Então, 2 vezes 1 menos 1. 2 menos 1, 1. Tá batendo com o primeiro termo? Tá. Quem que seria o A2, ó? No lugar do N, eu vou substituir por 2, porque aqui é 2, ó. A2, N igual a 2, vai ser 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Opa, tá batendo. E se vocês fizerem os próximos termos, irão dar exatamente os termos que estão na sequência, ok? Ah, professora, mas eu poderia, em vez de olhar pra cá, olhar pra de baixo? Pode, daí a gente pensaria um pouquinho diferente, ó. O que a gente tá fazendo com o 0 para agora ele virar 1? O 2 para virar 3, né? Ó, eu quero formar essa sequência aqui. O que eu estou fazendo aqui com cada termo? Agora, em vez de eu subtrair 1, que foi o que eu fiz aqui, ó, eu sempre estou tirando 1 para dar os números ímpares. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou somando 1. 0 mais 1,
1, 2 mais 1, 3, 4 mais 1, 5. Ou seja, eu estou pegando essa minha sequência aqui, que é o termo geral, ó, 2n menos 2, e eu estou pegando cada termo e somando uma unidade. Só que quando a gente vai fazer essa conta aqui algébrica, ó, a gente junta número com número e letra com letra. Então, só tem esse n, eu vou repetir, 2 vezes n, lembrando que aqui é o índice, né? E menos 2 mais 1, menos 1, ó. Vai dar exatamente a mesma expressão. Tudo bem? Então, se a gente sabe escrever uma sequência nesse formato, aí basta a gente ver outras, como é que a gente faz a partir dessa para virar aquela. Então, essa seria a dica, tá?